Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro maravilhoso Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 156, segundo agimos, ou seja, de acordo com a forma que agimos. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, diz Paulo: Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Então, ele já deveria ter ido antes até os companheiros de Corinto, em tristeza, triste, abatido, e isso não deve ter revertido com toda certeza em prol de um bom trabalho. Então, ele refletiu e viu que o problema estava com ele e que era preciso promover uma mudança. E aí ele decidiu que não mais esforço, não é fácil nós afastarmos a tristeza, a irritação, não é? Tantos estados de alma que nos contaminam e nos prejudicam. Não é fácil, mas é um exercício, não é? Que exige-nos esforço, vigilância, oração. Então, aí ele decidiu que não iria fazer isso e escreveu, ele assumiu o problema e disse que era necessário, então, promover nele mesmo uma mudança, o que é muito interessante, porque Paulo era o líder dessas comunidades. Era aquele que escrevia cartas, ele as fundava, as igrejas, e depois escrevia cartas para aqueles que ficavam ali, gerenciando a igreja, não é? Administrando os trabalhos. Então, ele tinha um papel importantíssimo de liderança. E quando um líder reconhece, assume um problema, mostra a necessidade de mudança e expõe isso, ele está, vamos dizer assim, influenciando toda a comunidade que ele lidera, não é? E isso é muito importante. Então, Emmanuel diz, e assim como Paulo destacou a tristeza, Emmanuel vai destacar não só a tristeza, como outros estados de alma. Vejamos. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Então, cuidado. E eu esqueci de comentar que na minha edição, que é a 22ª edição de 1996, no versículo há um erro gráfico, um erro tipográfico. Porque está aqui, mas na minha edição, mas deliberei isto consigo mesmo. E eu conferi no original, não conferi em outras fontes, não faz sentido e porque está errado mesmo. É mas deliberei isto comigo mesmo, ok? Então, fica a correção, porque senão realmente fica confuso, não é? Então, quando tivermos alguma dúvida do sentido, vamos procurar em outras fontes, ver se realmente é isso, porque não é incomum erros tipográficos. Então, repetindo, Emmanuel diz: cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimento, por isso mesmo, Paulo resolveu estar atento e não mais voltar ao contato com os amigos, visitando-os, levando no coração essa tristeza. Continua Emmanuel. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes
são agentes magnéticos de indução para melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. Então, quando falamos com tristeza, quando nos expressamos aos nossos companheiros, ou familiares, ou amigos, com tristeza, isso pesa e vibratoriamente pesa. E se estivermos falando isso com pessoas que nos têm como modelo, como por exemplo, os filhos, não é? Isso marca. Porque sim, para os filhos nós somos os mais importantes modelos. Temos que estar atentos a isso. Ele continua. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Então, estou aqui todo animado e, de repente, alguém começa, se queixa daquilo, e se queixa do outro, também se queixa. E aí a pessoa já fica assim, gente, mas será? Pronto, já enfraquece, já deixa entrar ali o vírusinho da insegurança. Azedume corta o impulso da generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Aquele típico azedume que a gente vê, né? Azedume, daqui a pouco a pessoa está com o quê? Má vontade. Se está com má vontade, não vai fazer. Né? Se fizer, começa, mas para depois, porque está com má vontade, não quer. Botou na cabeça, encasquetou. E ele continua, irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Vamos nos cansar? Sim, podemos nos cansar, trabalhando muito na vida, e quanto mais o tempo passa, claro, vamos nos cansar. Mas, se levamos conosco a irritação, aí nos cansamos muito mais cedo do que era para chegar lá ao cansaço. Mágoa. Vai falar da mágoa. Anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Mágoa anula a esperança. Eu me magoo com quem? Com quem, né? Com o outro. Deixo de ter esperança no outro. Me feriu, até porque não deixa de ser uma atitude de proteção. Não quero mais ser ferido. Então, a pessoa se protege. Mas também é o que ele diz aqui, anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Às vezes, as pessoas se magoam em situações de trabalho. Precisamos, em situações de trabalho, ter mais objetividade. Vamos comentar aqui, pode acontecer numa casa espírita, por exemplo. As pessoas estão ali servindo a quem? Ao Mestre. Jesus é o Senhor da seara. Se nós estamos em serviço, estamos servindo a Ele. E aí um companheiro nosso nos fere, nos magoa, fala uma coisa infeliz. Pode acontecer. E ficamos ressentidos. Não saio da minha casa para ir me aborrecer. Mas sai de casa para servir a Jesus. É praticamente pedir para se aborrecer. Por quê? Vamos pensar. É fácil servir a Jesus? Não. Por quê? Porque os inimigos da cruz invisíveis estão sempre de tocaia, esperando um momentinho de invigilância para entrar na frestinha com o fel, com o veneno, com a provocação, a desconfiança. Usam a boca invigilante, encarnada, para disseminar problemas, perturbações. E eu quero ir servir na casa espírita e não me aborrecer. Eu quero ir servir na casa espírita
como se eu fosse passear no bosque. Eu estou servindo a Jesus. Dos 12 apóstolos, 10 morreram supliciados. Na verdade, um se suicidou e apenas João teve uma morte de velhice. Os 10 morreram supliciados, assassinados. As sombras, elas não querem a luz, porque a luz acaba com elas. E nós ainda temos sombra em nós. E é ali que eles investem. E é aqui que nós temos que ser muito vigilantes. O outro está invigilante e se deixa ser a boca venenosa ou a boca infeliz que diz algo que leva a perturbação, mágoa, etc. Ele está invigilante lá nisso. E nós estamos invigilantes quando compramos essa perturbação do outro. Porque assim como tem alguém soprando na invigilância do outro a perturbação, se nós entramos em sintonia, ai, magoou. O que vai acontecer? O que acontece? Você não está ganhando nada para vir aqui. Isso é um trabalho voluntário. Olha que coisa. Não estamos ganhando nada. Nós não estamos ganhando nada para servir na seara do Cristo, pois nós estamos ganhando tudo. Mas é La Plata, o dinheiro. E às vezes, racionalmente, sair de casa para me aborrecer. Por quê? Porque eu tenho que aprender a não me aborrecer. Eu estou em serviço. Eu sou terceirizado do Mestre Jesus. Eu estou representando em várias frentes. Vou receber pedrada? Óbvio. Por quê? Porque não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se nós estamos recebendo pedrada, é porque temos frutos. É porque o trabalho tem sido positivo. E muitos companheiros maravilhosos têm deixado o trabalho por querelas. Porque ficam ressentidos e não querem continuar. O nome disso é livre-arbítrio. Todos temos direito de fazer o que quisermos. Mas é uma pena, porque estamos com a enxada na mão, e estamos com a enxada na mão para o nosso próprio benefício. O trabalho nos aprimora. Mas quando deixamos o outro, olha o que eu vou falar, quando deixamos o outro nos derrubar, o outro não nos derruba se nós não estivermos dando a esse outro a oportunidade de fazê-lo. Porque se estivermos vigilantes, ele pode fazer o que for, não derruba. Não derruba. Por quê? Porque nós não estamos vinculadas ao perturbador ou à perturbação. Nós estamos vinculados ao mestre. E costumamos brincar que a nossa carteira de trabalho está no departamento pessoal. O departamento pessoal fica no andar de cima. Ninguém pode botar a mão nela. Então, se nós resolvemos pegar a carteira de trabalho por debaixo e ir embora, ok, ninguém vai nos obrigar a ficar. Mas vamos perder excelentes oportunidades de aprendizado. Fato. Vamos aprender em outras instâncias, em outras situações? Sim, a vida é uma cornucópia.
é uma fonte inesgotável de experiências, lições e aprendizados. Mas essas lições, mas elas ensinam tanto. Ensinam muito sobre nós, que muitas vezes nos achamos bons e não conseguimos perceber que temos muita fragilidade ainda. E essas são umas que Emmanuel está dizendo aqui, muito bem pontuadas. E por que estamos falando em casa espírita? Porque ele está falando, Paulo, aos companheiros de Corinto, aos companheiros do mesmo movimento religioso. E ali nós temos alguém que reconhece que estava invigilante. Paulo reconheceu, estava invigilante. Estava abrindo portas para a tristeza. E isso ia problematizar o trabalho que não era dele, é de Jesus. E ele simplesmente se ofereceu, sim, porque Jesus o convidou, mas ele poderia ter negado. E ele fez mais. Senhor, o que queres que eu faça? Então, se chegamos a um ponto de quando aceitamos um trabalho no bem, Senhor, e o trabalho no bem pode ser onde for, assumimos, é um compromisso. E se é um compromisso que assumimos, porque decidimos assumir? Podemos largá-lo ao meio caminho? Podemos, mas tudo tem um efeito. Tudo tem um efeito, porque os compromissos não vêm aleatórios até nós. Um compromisso é a maternidade. Existem filhos difíceis? Existem filhos difíceis. E lá mesmo no Livro dos Espíritos, nós temos o esforço que devemos fazer e que é missão, passar os valores aos filhos, mas quando chegam à idade adulta é outra coisa. Muito há o que se fazer na infância e na adolescência. E no século XXI, então, parece que os trabalhos triplicaram. Até porque os pais e as mães estão um pouco distraídos digitalmente. Então, as responsabilidades estão aí. E devemos estar atentos, porque toda vez que estivermos desatentos, vem a brecha, e na brecha vem a casca de banana promovendo a queda. Então, temos que ficar muito atentos. Distraímos, mas estamos andando numa rua que mas tem muita casca de banana. E às vezes está ali a criatura, e na hora que distrai, ele pega a casca de banana, mas joga ali, onde o nosso pezinho vai bater no próximo passo. Então, nem precisa estar cheio de casca de banana, basta ter uma casquinha ali no lugar que o meu pezinho vai bater. E quando distraímos, vem o perturbador e nos brinda com a perturbação. Precisamos estar vigilantes, porque senão contraímos esse mal. A única vacina para esse mal: vigilância e oração. Emmanuel continua. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Desespero queima tudo. Compromete, às vezes, uma encarnação, porque uma pessoa desesperada pode cometer uma tragédia. Se aspiras a construir, se desejas construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Gleba é a terra de cultivo. Então, nossa alma, que a gente costuma chamar de coração, não é?
Aqui há uma comparação de como se fosse uma terra fértil. E ele diz para que nessa terra do coração, da alma, nós plantemos benevolência, plantemos serenidade, plantemos entendimento e abnegação. Abnegação é abrirmos mão. Abnegação não é sacrifício. Abnegação é quando abrimos mão de um interesse próprio por um outro interesse que não é nosso, mas é do bem comum. Então, eu vou abrir mão. Olha assim, querer eu não queria, mas é o melhor a fazer. Isso é abnegação. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. Ou seja, ninguém aqui vai fazer nada sozinho. Precisamos uns dos outros. Não, eu não preciso de ninguém. Mas se estamos hoje adultos, precisamos, no nosso passado, de adultos que nos acolheram, que nos educaram, que nos alimentaram, que nos cuidaram. Sim, precisamos dos outros. Assim como os outros também precisam de nós. É a corrida do bastão. Não estamos apartados de ninguém. Estamos sempre conectados, recebendo, repassando, recebendo, repassando. Então, todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós. A vida reage sobre nós, através daqueles que partilham a marcha conosco. Então, vamos pensar, dependendo das nossas decisões, e tomamos as decisões muitas vezes baseado no que os outros fazem e dizem sobre nós, para nós, fazem conosco, tomamos decisões e aí ela, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós. E aí a vida vai nos trazer o quê? O efeito da decisão, da escolha, da ação do nosso livre-arbítrio. Segundo agimos, livre-arbítrio. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, seja fazendo o que for, como dissemos. Às vezes tem lá um companheiro perturbado. Pode ser na casa espírita? Pode. Pode ser dentro de casa? Pode. Na família? Pode. No trabalho? Pode. Gostaríamos que não, mas pode em qualquer lugar acontecer. Então, ele vai colocar que isso também é uma colaboração. Por quê? Porque nós estamos exercitando. O quê? O que eu estou exercitando com essa pessoa me perturbando? Serenidade. Calma. Olha, ele falou aqui. Abnegação. Plantar na alma. Benevolência. Entendimento. Em vista disso, para a execução das tarefas que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber. Então, se nós reagimos com azedume, a situação vai melhorar, vai? Se a pessoa não está bem e a gente é azedo, vai melhorar? Não vai. Ah, mas espera aí, eu bem posso reagir ou agir
decidir agir com calma, com entendimento, e a pessoa não melhorar, continuar perturbado. Sim, mas pelo menos vai continuar apenas um perturbado. Eu não vou ficar. E eu já vou entender que aquela pessoa não está bem. Quando ela vier até mim, eu já respiro fundo, auro forças, vigiar e orar. E orar para quê? Para aurir forças, porque olha, eu por mim não levo isso mais um minuto. Se fosse pelo lado fácil. Mas nada se consegue em construção pelo lado fácil. Vamos lembrar da história dos 3 porquinhos? 2 queriam fazer as coisas pelo lado fácil. Para quê? Para brincar, aproveitar o dia, ter mais tempo. Mas o 3º porquinho, não. Ele não escolheu o lado fácil. Ele escolheu o lado trabalhoso, que tomava tempo, que exigiu muita dedicação, muita calma, porque ele sabia que era importante. Ele sabia que se ele não agisse com todos os cuidados, o lobo mau ia soprar até a casa derrubar. Olha que historinha boa e cabe muito bem na nossa realidade. Portanto, sejamos como o porquinho prudente a construir a nossa casa mental de uma forma fortalecida, nisso que vimos, compreensão, abnegação, benevolência, calma, serenidade, a fim de que, quando os lobinhos maus da nossa história vierem soprar e a nossa casa mental derrubar, não a derrubem. Por quê? Porque ela está fortalecida. Muito bem. Segundo, agimos. Nossa, 27 minutos. Assunto bom, né? Muito bem. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que nos chegam em nossa vida, pelas bênçãos que chegam a cada dia, mesmo travestidas em problemas, em desafios, em situações que nos são difíceis, Senhor. Mas sabemos, Senhor Jesus, que se nos chegam, é para o nosso bem. Não para que caiamos com elas, mas para que nos fortaleçamos e prossigamos. Ah, Senhor, obrigada. Abençoa-nos a vigilância, a lembrança da prece, nossos lares, famílias e afetos, mas abençoa igualmente, Senhor, sempre todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, seja por que motivo for, seja onde estejam, encarnados ou desencarnados. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.